Queria convidar você a abrir em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 9 nessa série Seguindo a Jesus. Lucas 9, 57 a 62. Acompanhe comigo. O texto diz: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que primeiro eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Deus de amor, quando nós nos voltamos para a Tua palavra, nós nos voltamos com os corações, com as mentes abertas, desejando apreender o que o Senhor tem para nós hoje à noite, para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Nos ensina esse princípio hoje precioso do discipulado e que ele seja revolucionário em nossa vida. Minha oração hoje à noite é que o que vamos refletir e pensar hoje à noite seja um divisor de águas na nossa vida de seguidores do Senhor. Fale conosco agora, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Agora os irmãos podem sentar, viu, queridos? Obrigado. Hoje eu quero falar sobre o princípio do primeiro. E este texto que eu li inicialmente, eu quero explicar para os irmãos, e depois vamos usar vários textos ao longo do sermão, que fala sobre o princípio do primeiro. Stephen Covey escreveu alguns livros, um deles é o livro First Things First, que traduzido para o português é primeiro mais importante. Ele foi um especialista de gerenciamento de tempo, de negociação. E este autor, Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e outros mais, ele fala de um princípio muito conhecido e aceito no mundo dos negócios, que é o seguinte: no mundo dos negócios, do gerenciamento do tempo, gerenciamento operacional, é preciso aprender a estabelecer prioridades. Ninguém consegue fazer tudo e há algumas coisas que são mais importantes dos que as outras. É um princípio usado no mundo não só da administração, mas as pessoas têm usado na sua vida particular, na vida familiar, em tantas outras áreas do planejamento, dizendo as primeiras coisas primeiro. O mais importante primeiro. É preciso ter prioridade. É um poderoso princípio, queridos. E agora é muito interessante porque tudo que é fantástico já está na Bíblia. Esse é um princípio bíblico. Queridos, o que eu vou falar hoje para você é muito importante. É um princípio que pode realmente mudar a sua vida. É um princípio com o qual eu tive contato há muitos anos atrás. Mais recentemente, li um livro chamado Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris, lá do Texas, em que ele reenfatiza esse princípio, que quando falamos o princípio do primeiro, nós estamos falando Deus em primeiro lugar. Então, deixa eu perguntar aqui, queridos. Podia ser até a pergunta retórica. Quanto aqui reconhece que Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida? Entendeu? Ok. Alguém acha que não? É unanimidade. Agora eu quero perguntar a você. Quantas vezes você se pega colocando Deus em segundo, terceiro, quarto lugar ou em último lugar? Porque uma coisa é nós acreditarmos que Deus está em primeiro lugar, mas a gente tem dificuldade de cumprir o princípio do que é prioritário lá na frente. Nós nos pegamos muitas vezes colocando Deus em segundo lugar, terceiro lugar, e às vezes Deus nem está ali no ranking, tá?
porque é um princípio revolucionário, transformador, mas difícil de colocado em prática. Deus em primeiro lugar é o princípio-chave do chamado de Deus para o discipulado. Quando Deus nos chama para sermos seus seguidores, Ele nos chama estabelecendo esse princípio inegociável. Eu tenho que vir em primeiro lugar. Por isso eu li um texto que fala de 3 candidatos ao discipulado. 2 deles voluntários e um deles chamado por Jesus. Os 3 são colocados diante do desafio do discipulado. O primeiro diz para Jesus: Jesus, eu vou te seguir por onde o Senhor quer que for. E Jesus fala assim: é isso mesmo? Olha, você não conhece a história. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você está disposto realmente a me colocar em primeiro lugar e abrir mão do seu conforto? Um segundo, Jesus é quem chama para que ele o siga. E ele fala assim: deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus responde: deixa que os mortos sepultem os mortos. E alguém fala assim: que falta de coração de Jesus. Como Jesus dá uma resposta dessa? Mas eu quero hoje explicar para você essa expressão: deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Na verdade, aparece nesse texto 2 expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que ela é facilmente compreendida para os ouvintes originais, lá do Oriente Médio. Então, quando este discípulo, desafiado por Jesus, diz assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. O seu pai não tinha morrido, o seu pai sequer estava doente, não estava acontecendo um velório. O que ele está dizendo é o seguinte: no Oriente Antigo, no Oriente Médio, é uma expressão idiomática que significa: deixa-me primeiro cumprir as minhas obrigações de filho mais velho, esperar meu pai falecer, e depois que meu pai falecer, eu cumpri, porque o filho mais velho cuidava do pai ali, aí sim, eu tenho que cuidar, aí eu vou te seguir. Então, Jesus falou assim: não, você não pode, você tem que confiar que se eu te chamei, eu vou cuidar de tudo isso. Mas ele estava dizendo: não, eu tenho uma outra obrigação e eu só vou, depois que me desfazer dessa obrigação, poder te seguir. Jesus então, por Jesus fala assim: não, deixe que outros cuidem disso, dessas obrigações, você vem e segue-me. O outro discípulo diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus fala assim: quem põe a mão no arado não olha para trás. Jesus não está dizendo assim: não, olha, não pode voltar em casa. O pedido dele não é para voltar para casa e dar tchau para a família. Gente, Jesus permitiria, outras vezes, em outras situações permitiu, Eliseu permitiu, lembra, Geazi? Então, não é essa a questão aqui no Oriente Médio é: Senhor, eu estou disposto a segui-lo, mas olha, eu preciso pedir a opinião da minha família, eu preciso pedir permissão para a minha família, e se eles deixarem, concordarem, eu venho te seguir. E Jesus então estabelece o princípio: não, primeiro. Não é à toa que nos 2 versículos aparece a expressão: eu vou te seguir, mas primeiro deixa que... E Jesus não abre mão. Porque Jesus, Deus, a Bíblia, estabelece no reino de Deus o princípio de Deus em primeiro lugar, o princípio do primeiro. O que é um discípulo? Já vimos aqui, discípulo é alguém que, tendo sido chamado por Jesus e tendo dito sim a esse chamado, reorganiza todas as suas prioridades para poder cumprir esse chamado. Já vimos aqui, por exemplo, que Deus, em primeiro lugar, quando falamos de Colossenses, que Jesus, queridos, é o cabeça do corpo, Ele é o primogênito, o princípio dentre os mortos, para que tenha em tudo a preeminência. Quando eu falei do curso discipulado, eu falei exatamente disso, que Jesus já é o primeiro, e no discipulado nós reconhecemos Jesus como primeiro. O discípulo reorganiza a sua vida, coloca Deus como primeiro. O não discípulo é aquele que tem coisa mais importante para fazer, e Deus não vai vir na sua vida em primeiro lugar. E hoje é um alerta muito sério, porque esse princípio do primeiro é um princípio revolucionário que muda a nossa vida e coloca a nossa vida em ordem. Coloca a nossa vida em ordem. Se a sua vida não está em ordem, eu quero desafiar você a começar por esse princípio,
porque é o princípio de uma reorganização da nossa vida. Deus em primeiro lugar. Ele já está em primeiro lugar. O discípulo é aquele que reconhece Jesus como princípio, o primogênito, para que tudo ele tenha preeminência, que ele tenha prioridade, que ele tenha o primeiro lugar. Em Apocalipse nós lemos João falando que ele, quando teve uma visão, caiu aos pés como morto, e então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. A visão de Jesus que ele teve: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus fala assim: eu sou o primeiro e sou o último. O princípio do primeiro na nossa vida. O discipulado nos desafia a colocar Deus em primeiro lugar, em todas as áreas. E esse é o versículo-chave de hoje, que nós conhecemos muito bem. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. De Gênesis a Apocalipse, o princípio do primeiro está presente. De Gênesis a Apocalipse, você encontra lá em Gênesis você encontra em Êxodo, Levítico, em cada momento o princípio do primeiro. Lá em Êxodo 23, 19, Deus estabelece a seguinte ordem: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Isso é, a colheita foi abençoada por Deus, você tem que trazer as primícias, a ideia o melhor dos primeiros frutos para minha casa. Era um sinal, era um reconhecimento de que Deus é que tinha abençoado aquela colheita. Eles aprenderam isso. Outra tradução diz: tragam ao santuário do Senhor seu Deus o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Esse princípio, queridos, significa: coloque Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio que reorganiza a nossa vida. Nós já vimos, quando falamos do curso de discipulado, que o discípulo é aquele que aprende a colocar os seus interesses sob os interesses de Deus. Lembram? Ele fala: quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Isso é, quem não assume o pacote do discipulado não pode ser meu discípulo. No mesmo texto de Lucas ele diz: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por amor de mim vai ganhá-la. Jesus já disse que no princípio do primeiro, no princípio do discipulado, os seus interesses são colocados sob os interesses de Deus, que são os mais importantes. Vimos também que no curso do discipulado estão os relacionamentos. Jesus precisa ser a pessoa mais importante da nossa vida. Tem que amar Jesus mais do que pai, mãe, mulher, filho, irmãos e até a própria vida. É princípio do discipulado, queridos. Relacionamentos estão em segundo lugar. O primeiro relacionamento e mais importante é o relacionamento com Jesus, o relacionamento do discipulado. Mas eu quero hoje compartilhar 3 áreas extras aqui para nós reorganizarmos a nossa vida e cumprirmos o princípio do primeiro. A primeira área é a área do tempo. Nós precisamos aprender a dar o primeiro lugar para Deus quando o assunto é tempo. Quando o assunto é tempo. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa agenda. Eu hoje de manhã falei, quero repetir aqui com outras palavras: todo dia de manhã, submeta a sua agenda à agenda de Deus. A agenda de Deus. Falar: eu estou fazendo uma agenda, é nosso planejamento, mas Deus, a minha agenda não é minha agenda, é a agenda do Senhor. Coloque diante do Senhor o seu tempo. Eu gosto muito, o princípio do primeiro aparece de Gênesis a Apocalipse, lá em Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana, diz o texto: reunimos-nos a fim de partir o pão. Foi Deus que estabeleceu, queridos, o princípio de um dia para nós dedicarmos a Ele. No Antigo Testamento, por causa da aliança com o povo de Israel, era o sábado. Nós sabemos que no Novo Testamento não existe mais dia mais santo ou menos santo, mas os cristãos, com o rompimento com o judaísmo, escolheu o domingo, que passou a ser chamado de dia do Senhor. Lá em Apocalipse é chamado de dia do Senhor, porque tal a prática de guardar o primeiro dia. Ele diz que a igreja, Atos diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão, no caso é para realizar a ceia do Senhor. Este como um sinal de que Deus está presente, Ele abre a nossa semana. A Karen falou e é verdade. Queridos, não é maravilhoso poder começar a semana na casa do Senhor? Você está aqui, aliás, ninguém gosta da segunda-feira.
Aliás, crente gosta de segunda-feira, eu gosto. Foi tão bom o domingo que a segunda está com uma pilha bem forte, mas eu sei que a segunda é o dia do terror para todo mundo, o pessoal gosta da sexta-feira. O cristão sabe o domingo. Eu lembro quando trabalhava ainda adolescente, segunda-feira era o dia lá na empresa que eu trabalhava, o Dia Nacional do Mau Humor. O pessoal chegava com um mau humor tremendo e eu feliz. Na minha sala tinha uma plaquinha assim, sorria. E eles não entendiam porque eu vivia sorrindo. Lógico que eu vivia sorrindo. Domingo eu tinha encontrado minha namorada. E tinha estado na igreja. Então eu estava feliz na segunda-feira. Entendeu? Feliz ali, mas por quê? Porque é gostoso. E é um princípio de Deus. O primeiro dia da semana. Começar o dia. Então olha só. O domingo é o primeiro dia da semana. E nós valorizamos o nosso tempo vindo à casa do Senhor. Apocalipse chama de dia do Senhor, foi tão consagrado. E vou dizer, não é um dia mais santo ou menos santo, mas é um dia especial, um dia que podemos nos encontrar e aí louvar ao Senhor. Queridos, aplique o princípio do primeiro na questão do seu tema. Eu vou dizer assim, não é só o domingo, começando a semana. Querido, dedique o primeiro momento do seu dia para o Senhor. Dedique. Vou dizer o seguinte, olha, não vou falar para você dedicar a primeira hora que você não vai dar conta. Alguns fazem isso, tá? Nem vou pedir para você acordar de madrugada, tá? Mas vou dizer para você o seguinte, acorde de manhã e dedique alguns minutos do seu dia para o Senhor, para alinhar sua alma com a agenda de Deus. Faça uma oração, leia a parte das Escrituras Sagradas, busque uma lição espiritual e comece o seu dia desta forma. É o princípio do primeiro aplicado ao nosso tempo. Dia do Senhor, mas também o primeiro momento do nosso dia. O dia começa muito melhor. Não é algo místico, mas você alinha a sua alma. O Senhor já fala com você logo cedo. Já te prepara para o dia, você nem sabe o que vai acontecer. Mas o Senhor prepara seu coração naquela manhã. Aplique o tempo, o primeiro dia da semana para o Senhor. Tempo de descanso com a família, é o que nós cantamos. Esse é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem. Nós lembramos disso, o tempo do Senhor. Primeiro dia, mas ao mesmo tempo, queridos, é a primeira hora do dia. Um dos fast foods preferidos meus nos Estados Unidos é o chicken fillet. Gosto de frango, então eu não sou fã de fast food, mas nos Estados Unidos, quando eu viajo, eu vou preparado para comer fast food. E eu gosto do chicken fillet. Primeiro porque gosto do lanche, mas eu gosto da filosofia desta empresa. Chicken fillet foi criado em 1946, lanches, todos eles de frango. Foi criado por um batista do sul dos Estados Unidos, o Truth Cat. E esse homem, ele hoje já é falecido, a empresa está na mão dos seus filhos e sócios. Ele tem restaurantes em mais de 1.200 cidades dos Estados Unidos, mais de 2.400 lojas. E além do sabor do lanche, do ambiente ali, como eles nos atendem tão bem, uma empresa que trabalha muitos cristãos, uma coisa que me chama a atenção é que eles não abrem aos domingos. Okay? Eu sei que alguns precisam abrir aos domingos, mas eu quero que está o exemplo dele, que ele aprendeu lá em 1946, que ele não abre aos domingos. Então, eu amo quando dirijo nos Estados Unidos e estou nas estradas e olho naqueles banners, naqueles totens dizendo quais são os restaurantes, que é assim que funciona, pelo menos ali a região da Flórida, do Tennessee e tudo mais que a gente viaja, a cada saída tem dizendo quais são os restaurantes que você encontra, porque não ficam na estrada, você sai da estrada. E é bom ver a relação. E quando tem um chicken fillet, está escrito Closed Sunday. Ele não abre de domingo. Ele não abre. Porque ele entendeu, e nem por isso, olha só, ele não abre no domingo, não abre nem no dia da ação de graças, nem no Natal. Ele só abre exceção em alguns momentos de crise nos Estados Unidos, teve um terremoto, furacão, em que eles simplesmente, a equipe dele vai trabalhar gratuitamente para socorrer as vítimas nos domingos. Mas é bonito ver, eu me emociono quando eu vejo ali na estrada, Closed Sunday, está fechado no domingo.
E ele explica por quê que ele não abre aos domingos. Ele diz assim para nós: fechando o nosso negócio no domingo, o dia do Senhor, é a nossa maneira de honrar a Deus e mostrar nossa lealdade a Ele. É o que ele fez. Ele diz assim: eu fecho no domingo, o dia que talvez tivesse mais lucro, mas decidiu não abrir. E vou dizer que até em estádios de futebol, onde ele está, ele não abre no domingo. Deixa de ganhar dinheiro. Tudo bem, mas ele fala assim, Deus mostrou para ele assim: fechando o nosso negócio no domingo, o dia do Senhor, é a nossa maneira de honrar a Deus e mostrar nossa lealdade a Ele, queridos. Então, queridos, devemos mostrar ao Senhor, dedicando o dia do Senhor para servi-lo, dedicando a primeira hora do dia para o Senhor, como a nossa demonstração de lealdade ao nosso Senhor. Mas não apenas isso. Hebreus fala: não deixar a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O discípulo é aquele que entende que Deus precisa vir em primeiro lugar na questão do tempo. Queridos, nós não podemos ter tempo para tudo e não ter tempo para estar com os irmãos em Cristo louvando ao Senhor. Nós vivemos dias difíceis, em que nós estamos invertendo as prioridades. Eu tenho dito aqui, não troque o culto de domingo, falando no nosso caso aqui domingo, pelo shopping center, não troque por um jogo de futebol, não troque por uma viagem, não troque o seu dia de domingo por outra coisa. Você eventualmente fará isso, estará viajando, mas a questão não troque propositadamente, não, eu não vou, eu vou fazer outra coisa, não troque o domingo pela Lagoa do Taquaral. Não troque. Eu costumo dizer que dá para fazer tudo, dá para vir à igreja e fazer tudo que você quer ainda, mas não troque. Porque Deus precisa ter prioridade na questão do nosso tempo. Não troque aquele momento seu com Deus diariamente por qualquer outra coisa. Tenha esse tempo com o Senhor. Este princípio do primeiro precisa ser aplicado ao tempo. Tem que ser aplicado, querido, às finanças. O texto diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. É que Paulo diz: olha, reúna as ofertas para usar na obra missionária, para usar no socorro aos crentes que estão em necessidade, mas façam no primeiro dia da semana e tragam. E outro texto ele diz sobre finanças: honra ao Senhor, provérbio diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Queridos, a questão das finanças é outra área que o princípio do primeiro se aplica. E eu quero desafiar você. Quero desafiar você, quando for fazer teu orçamento, diga assim: Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Eu vou honrar. Ele é dono do todo. E eu vou dedicar uma parte, apenas para dizer assim, que com essa parte eu reconheço que Deus é dono de tudo, que Ele manda na minha vida. Queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm encontrado libertação financeira, porque descobriram o princípio do primeiro aplicado a finanças. Não é mágica, não é dizer que você não vai ter problemas, viu, gente? Você vai ficar rico, não é nada disso. É apenas o fato que você vai encontrar paz, tendo muito ou tendo pouco, porque você vai consagrar. Você sabe que o dinheiro é um Deus que concorre com o Deus verdadeiro, que é o Deus Mamon. Então, Provérbios nos ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Tudo primeiro, olha, é com a primeira parte, tá? Não é do que sobrar, não é no final, é lá no começo. Tem que ser cabeça de chave, viu, gente? Eu já contei para os irmãos aqui que a minha experiência tem sido a seguinte: eu cresci vendo meu pai e minha mãe, meu pai um operário, minha mãe dona de casa, mensalmente fazendo o orçamento doméstico, e ele com uma máquina de escrever, e ele tinha, meu pai sempre foi à frente do seu tempo, ele gostava disso, então é o computador de última geração, era o MacBook dele. Então a máquina de escrever, e ele datilografava, né, ali o orçamento, e eu pude ver várias vezes, isso era mensalmente. O primeiro item da lista era o dízimo. Primeiro item da lista. Ele fazia isso.
E Deus cuidou da vida dele, da mamãe, da minha família, porque é o princípio, a questão não é dinheiro, a questão é de consagração. Quando você fizer esse orçamento, diga: Senhor, eu quero te honrar com as minhas finanças, porque é o Senhor que me dá saúde, me dá emprego, me dá condição. Honrar o Senhor é um princípio libertador, é um princípio de honra ao Senhor, tudo é dele. O Antigo Testamento fala disso: trago as primeiras coisas para o Senhor. Então, o princípio do primeiro aplicado a finanças. E o princípio do primeiro, queridos, aplicado às nossas decisões. Provérbios 3,6 diz: e tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Queridos, quando eu tenho visto gente tomar decisão sem falar com Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, colocando seus interesses. Tem gente abrindo empresa sem falar com Deus, fechando empresa sem falar com Deus, arrumando namorado sem falar com Deus, casando sem falar com Deus, comprando e vendendo. Não! Você fala com Deus. Lembre-se de Deus em toda decisão que você for tomar. Ele diz assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, eu vou tomar decisão, eu quero que essa decisão te honre. Eu quero glorificar o Senhor com essa decisão. Eu quero que essa decisão traga glória ao teu nome. E aí você toma a decisão. Queridos, o princípio do primeiro é o princípio do revolucionar a nossa vida. É o princípio de Deus em primeiro lugar. Princípio estabelecido por Deus para o nosso bem. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você terá uma vida abençoada. Não uma vida sem problemas, não uma vida sem lutas, porque aqui está cheio de gente abençoada e com lutas. Não, mas não porque nós não vivemos num mundo perfeito, mas vai ser uma vida em que você vai ver Deus cuidando de você em cada situação que você enfrentar. Esse é o princípio do primeiro. É o princípio que José experimentou quando ele diz: o Senhor era comigo em cada situação. O princípio que Neemias vivenciou quando o texto registra: a boa mão do Senhor estava sobre mim. É as pessoas que disseram assim: eu vou te glorificar, o Senhor vai estar em primeiro lugar. José fez isso na prisão, Deus estava com ele. Lá na sua casa, Deus estava com ele. À frente do Egito, Deus estava com ele. Ou na casa de Potifar, Deus estava com ele. Porque ele entendeu que é Deus em primeiro lugar. Deus na tomada de decisões. Deus em primeiro lugar é o chamado para o discipulado. É o chamado para o discipulado. O discipulado tem um princípio inegociável. Quer seguir a Jesus? Ok. Deus em primeiro lugar. Nos relacionamentos, nos meus interesses, mas também na minha gestão de tempo, na minha gestão financeira e no meu processo de decisão. É um princípio revolucionário porque abençoa toda a nossa vida. Eu tenho conversado com pessoas que têm conseguido colocar a sua vida em ordem por causa desse princípio. Quando eles entenderam que o discípulo é alguém que coloca Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Eu tenho lido, ouvido e conversado com alguns irmãos, e alguns deles têm dado testemunhos. Eu queria compartilhar com você hoje um testemunho. Eu tomei café dias atrás com um irmão, e ele compartilhou uma história tão bonita de transformação, de aplicação desse princípio, que eu disse: escreva essa história que eu quero compartilhar com a igreja. Veja o que ele diz: alguém que aprendeu, quando Deus é colocado em primeiro lugar, como as coisas vão se acertando. E você vai ver que ele diz que acabaram os problemas todos, mas que ele tem sentido a paz que só Deus dá. Ele diz: eu vim de uma família cristã e me converti com 12 anos de idade. Em 2017, meu sócio me deu um ultimato e não tínhamos muitas opções. Foi um ano divisor de águas, 2017. Praticamente falido, casamento enfraquecido, discussões constantes, estilo de vida incompatível com a renda, mostrou que nós não estávamos no caminho certo. O sentimento de derrota, tristeza e falta de propósito permeavam as nossas vidas. Minha esposa e eu decidimos que buscaríamos o Senhor e faríamos a nossa parte, mesmo não tendo condições físicas, emocionais e espirituais para avançar.
E aí ele fez um planejamento. Atuamos em 5 áreas: na área da saúde, das finanças, da espiritualidade, da cura interior e na área da empresa. Todas elas decidimos submetê-las aos mandamentos de Deus. Em 2 anos, depois de muito sacrifício, altos e baixos, divergência, nós vimos Deus agir por meio da aplicação das verdades práticas. Dívidas quitadas, relacionamentos estabelecidos, saúde mental e física estabilizada, empresa nos trilhos, relacionamento com Deus crescendo. E ele diz: a Bíblia possui as verdades que lemos, ouvimos, mas muitas vezes não seguimos. A Bíblia é um manual do usuário, escrito há 2000 anos, que funciona, porque foi dada por um pai que se importa conosco. Ele diz: a minha jornada não acabou ainda. Tenho muito desafio pela frente, e nesse mundo que não é nosso. Após sair de anos de vida espiritual morna, temos continuado aprendendo a seguir a palavra de Deus. Vale a pena e permite que tenhamos uma vida plena em Jesus. Alguém que disse assim: olha, não dá mais para viver assim bagunçado, em que eu preciso organizar. E ele submeteu todas as áreas da sua vida e aplicou o princípio de Deus em primeiro lugar. E o Senhor tem abençoado. Não é um testemunho utópico, não um testemunho dizendo assim: está tudo maravilhoso, mas eu tenho tido paz, porque Deus tem abençoado a minha vida. A minha pergunta para você hoje é o seguinte: que mudanças você precisa fazer na sua vida para colocar Deus em primeiro lugar? Na sua agenda, nas suas finanças, no seu processo de decisão. Mas eu quero dizer a você o seguinte: vale a pena. Vale a pena você fazer as mudanças que Deus quer que você faça, porque você vai encontrar aquela paz que só o Senhor pode dar. Você vai ver a sua vida sendo colocada em ordem. Você será abençoado, e abençoado não é isento de problemas, mas é vendo o Senhor no barco quando o vento está forte, ou quando a tempestade vem. Você vai ver, sentir a mão de Deus no meio dos problemas. Mas quero dizer a você, às vezes você é até bem sucedido financeiramente, talvez até as coisas em casa até estejam bem, mas eu quero dizer a você, se Deus não está em primeiro lugar, esse é um sucesso e é uma paz temporária. Eu também conheço pessoas que estão bem-sucedidas, bem-sucedidas segundo o padrão humano, mas têm um vazio, uma falta de propósito, porque eles estão tentando encontrar a paz que o Senhor pode dar em outras coisas. Então não vale a pena. A vida também não está em ordem, parece estar em ordem, pode ser que a tua conta bancária até esteja em ordem, que as coisas em casa estejam até caminhando. Não. Mas mais dia ou menos dia, o vazio vai aparecer. Como diz Agostinho, né? Deus, tu nos criastes para ti mesmo e nossa alma só descansa em ti. É exatamente isso. Não importa se sua vida está meio bagunçada ou se a sua vida está aparentemente calma. Só o princípio do primeiro, Deus em primeiro lugar, é que dá a verdadeira estabilidade na sua vida. E eu quero desafiar você. Custe o que custar, diga: Senhor, eu vou te colocar em primeiro lugar, na minha agenda, nas minhas finanças, no meu processo de decisões, na minha vida. O Senhor vai ter o primeiro lugar. Eu vou priorizar, começar a semana na tua presença. Sempre que não houver empecilho, problema, se eu posso estar, eu vou estar aqui na tua casa buscando o Senhor. Eu vou começar a minha manhã falando: Senhor, essa aqui é a minha agenda, mas o que importa é a tua agenda. Senhor, olha, esses aqui são os meus recursos, mas não são meus, são do Senhor, eu quero priorizar. Senhor, tem decisões para tomar, negócios para fazer, e eu quero ouvir a tua voz, e eu não quero confiar em mim. Quero dizer a você que o princípio do primeiro, Deus em primeiro lugar, é o princípio que muda a nossa vida. É um princípio bíblico, de Gênesis a Apocalipse, inegociável. É o princípio que define o discipulado. O discípulo é alguém que, tendo dito sim ao chamado de Jesus, reorganiza a sua vida para que em tudo Deus tenha prioridade. Esse é o discípulo de Jesus. Ele reorganiza a sua vida para que Deus tenha prioridade. Eu queria desafiar você a orar agora, dizendo para o Senhor: eu não sei qual é a área que você foi tocado por Deus hoje, dizendo: eu preciso
mudar essa prioridade, preciso colocar Deus como primeiro. Queria convidar você a baixar sua cabeça e orar, dizendo: Senhor, eu preciso e eu quero aplicar esse princípio de Deus em primeiro lugar nesta área da minha vida, seja qual for, relacionamento, planos de vida, finanças, tomada de decisões, gerenciamento do tempo. Fale com o Senhor agora. Só Jesus, sendo o primeiro, é que é o fundamento para a nossa vida. Que o Senhor tenha preeminência, prioridade, o primeiro lugar no meu viver, nos meus pensamentos, nas minhas ações, porque isso traz glória ao Senhor e organiza a sua vida. Deus de amor, nos ajuda a viver esse princípio maravilhoso de buscar o Teu reino em primeiro lugar, crendo que as demais coisas nos são acrescentadas. Nos ajuda a viver assim, edificando a nossa vida sobre esse princípio, que é o princípio de Jesus, Deus, o primeiro em nosso viver. Pai querido, o Senhor conhece cada coração aqui, cada irmão, cada situação enfrentada, cada irmão e irmã ali em casa também. O Senhor possa desafiá-los hoje, como a mim também, a mudar o rumo de vida, Pai, a entender esse princípio revolucionário, libertador, o princípio que traz bênção. Deus em primeiro lugar e as demais coisas são dadas por Ti. Não permita que nós invertamos a ordem, mas que nós obedeçamos a essa ordem e vivamos uma vida livre, tendo o Senhor em primeiro lugar. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Teu Espírito, fique com o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.